Oiê, vamos falar sobre relacionamento amoroso. Uma das coisas que a gente faz não é errado, mas que nos prejudica, né? Prejudica o próprio desenvolvimento e acaba também não contribuindo com o outro ser que está ali nessa relação. É a gente iniciar uma relação baseada na expectativa que a gente está criando, no desejo que a gente colocou naquela relação. E não respeitando aquela outra unidade de alma, porque cada unidade de alma aqui é um serzinho individual que tem o seu ser ali dentro já construído, o seu eu superior. E que com as nossas experiências, vivências, situações, relações, a gente vai externando para fora, vai colocando, vindo quem é. E muitas vezes esse vindo quem é, dependendo principalmente da nossa idade, quanto mais jovem, mais situações e vivências você vai passar para você estar dentro daquela relação ou situação e perceber, não, isso aqui não combina comigo, não é isso aqui que eu quero, isso aqui não condiz com o que eu quero ser. Ou, de certa forma, não é, independente do porquê, não é. E a gente se conceitua muito, né, ou se coloca-se o eu verdadeiro para fora, muito percebendo também situações, aquela ideia fixa do que achava que até então era, e quando experiencia aquela situação, aquela vivência, percebe, não é o que eu quero, não é o que eu quero ser, enfim, o que eu falei agora. Então, muitas das coisas que a gente vai passar são justamente situações em que a gente não se enxerga mais naquilo ali, para poder só colocar de fora, colocar para fora de fato quem você é. E essa é uma das coisas, a expectativa no outro. Porque a gente inicia uma relação, quando você baseia no desejo do que você quer, na sua necessidade, nessa expectativa criada, a tendência é fracassar independente do tempo que leve. Vai variar conforme a experiência de cada um, conforme a paciência de cada um e conforme o que tiver que tirar dali. Mas a tendência é com que ela não agregue tanto quanto poderia agregar. Que quando a gente inicia uma relação, independente de qual relação, né? Eu comecei falando da amorosa, mas nesse caso se encaixa para qualquer relação. É a gente perceber o que você tem a acrescentar para a relação, o que você pode contribuir, o que você tem como ser humano aqui, como uma unidade de alma, para agregar para outra pessoa. E não o que você vai ganhar, o que você vai ter, o que o outro vai agregar, é ele que vai saber. Então, o melhor que tem a fazer, independente agora da relação, né, novamente, mas isso para a vida, é você ser autêntico. E para ser autêntico, não precisa seguir tendências no sentido de coisinhas que não são comum para não ir com a manada, não é esse o ponto. A autenticidade está ligada mais a você olhar para dentro e ser verdadeiro e honesto e sincero, respeitando os sentimentos que você tem em relação às coisas que estão acontecendo. E claro que isso vai pegar no relacionamento amoroso, porque quando a gente entra numa relação em que a gente vai se moldando, vai se, silenciando de certo ponto para caber naquela relação, a gente acaba se silenciando e acaba se desrespeitando, porque não está dando espaço para o seu eu se manifestar. A partir do momento que eu estou manifestando o meu eu na vontade da outra pessoa ou no que eu julgo que é a outra pessoa. E quando a gente faz isso, aí tem um paradoxo da vida, mas enfim, que eu já trago para cá. E quando a gente faz isso, a gente está sendo um egoísta que não é legal. O egoísta no sentido de que, a partir do momento que eu me anulo para permanecer, eu estou fazendo esse movimento apenas por egoísmo, por mim mesmo. Mas agora, a partir do momento que eu estou sendo sincera, verdadeira, respeitando os meus sentimentos, os meus valores, com o meu eu estou fazendo para o nosso bem. Eu estou enxergando o bem da relação. Porque o positivo é quando você trabalha em si mesmo. Porque cada um tem que focar no seu eu. Independente de que chegue um tempo em que a relação termine. Porque aí se encaixa no paradoxo que a gente tem uma necessidade ou acredita que as relações tenham que ser contínuas e duráveis e eternas. Sendo que até elas são eternas, mas não aqui na fisicalidade. Lá elas podem durar, mas aqui não. Aqui a gente vai ser transitório, as coisas são mutáveis. Então, quando a gente não consegue se modificar junto, né, dependendo do nível da relação, enfim, até me veio o exemplo do Murilo Gun e da Daniela, não me lembro, acho que a Daniela Gun também, acredito sobre o nome dela, que eles conseguiram ir juntos até então, que é externalizado, né, para o público, ir caminhando e se modificando junto, e é uma relação de um outro nível, de um outro tipo. Só que são poucas as relações aqui nesse sentido. E agora, voltando. E quando a gente tem um apego egoísta de querer permanecer na relação e ficar se moldando para poder ficar
nela, continuar nesse relacionamento, ela vai tender a fracassar. E isso não quer dizer que não vai fazer agrado, não vai fazer surpresa, não vai fazer coisas assim que você sabe que o outro gosta. Não é esse o ponto. O ponto é o seu comportamento e você ser sincera com o que você está sentindo. Porque a partir do momento que você é sincera com o seu eu, você consegue de fato se manifestar e consegue de fato contribuir para essa relação, para ela realmente ser positiva para ambos. E não em que um vá se murchando, vá diminuindo o seu brilho, vá minguando. E o outro, enfim, né? O outro vai estar satisfeito porque, ou não, né? Então vai depender muito do outro nível também, mas enfim, não é esse o ponto agora. O ponto é, seja verdadeiro com você, independente da relação que você tem, independente da experiência, independente da vivência. Porque quanto mais verdadeiro você com você mesmo, mais autenticidade sua, mais a sua alma vai colocar o quem você é para fora. Então, permita-se dizer não, permita-se acabar, permita-se continuar, permita-se sendo sincera com o que você está sentindo, qual o seu sentimento de agora. E o seu sentimento de agora, às vezes, pode estar diferente do seu desejo de agora. Porque às vezes você pode pensar em continuar, porque não se vê sozinha, ou porque não sei o quê, só que o seu coração ali já não está mais ali. Então, o ser mais sincera com o que seu coração, com o seu sentimento mais profundo está querendo falar, é o melhor que tem para fazer, é o melhor que tem para o seu autodesenvolvimento, para você conseguir colocar para fora. E tem uma coisa, meu pai falava, quando eu era mais jovem, né? E isso pode acontecer muito na jovialidade, quando você é jovem. Quando você está iniciando uma relação, você não inicia ela para se encontrar no outro. Embora, muitos aspectos, né, que daí entra o que ele me falava. Começou a namorar fulano e agora tá fazendo isso, fazendo aquilo. Começou a namorar não sei quem e não sei o quê. Só que, nesse ponto, ainda mais quando a gente é jovem, né, e depois vai construindo também, mas quando é mais jovem, as coisas ficam mais puláveis, digamos assim, mais pulsantes. Você, muitas vezes, quando você tá com alguém, você descobre uma parte de si que já tinha, só que é com o outro que você permite se revelar, ou se descobrir também nesse ponto, né? Que você percebe que, eu gosto disso aqui. Tipo, porque sempre tem a primeira vez, convidou pra fazer trilha, nunca tinha feito, até então podia até falar que não gostava. Começou a fazer trilha, meu Deus, amou fazer trilha. Um exemplo, bicicleta, moto, carro, o que for, sabe? Comer azeitona, eu não comi azeitona quando eu comecei a comer, enfim, um exemplo tosco, só para poder entender. Mas então, muitas vezes o outro também vai revelar partes suas, mas não ao ponto de que você não seja verdadeiro consigo, mas apenas ser descobrindo uma coisinha ali, que até então você tinha, mas não sabia. Então é permitir essa honestidade de você com você mesmo para aflorar. E entender que o caso do que eu falei do paradoxo do egoísmo, do egocentrismo, ser egocêntrica no sentido de colocar o amor a si mesmo, porque a partir do momento que você ama o outro mais do que você não está amando de verdade. O seu primeiro amor, você tem que ser o seu primeiro amor. Você tem que se oferecer dignidade e amor para então olhar para fora e conseguir dar o mesmo que você tem por você. Porque a gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não tem por nós mesmos. Então, o ponto é, ame a si mesma, respeite os seus sentimentos, os seus valores, e seja sincera com você, porque a partir do momento que você é sincera com você, você contribui para a relação, independente de qual seja, se é amorosa, amizade, familiar, o que for. E a partir do momento que você coloca o outro como foco, você está sendo egoísta num nível prejudicial, porque você está se anulando para caber. E aí vem aquelas dores, vem aquela toda coisa que a gente já sabe aqui, que eu já comecei falando. E vocês já sabem também da vida, que né, faz parte, as feridas emocionais. Então esse é o ponto. Discute. Seja respeitosa com você. Se dê amor primeiramente. Acolha-se. Pare de se julgar. Fique mais amorosa com as suas relações, com as suas situações e entenda que toda relação aqui nesta terra é para contribuir, é para nos revelar partes mesmo nossas, mas não a ponto de você achar que é o outro que vai te definir. Tem muitas ideias que a gente tem até de nós mesmos, tem ideias fixas que a gente pode achar, eu sou assim, e quando vê confrontado com uma experiência que tipo, não, eu não quero isso. Eu não concordo com isso. Então, tem muitas ideias e pensamentos que você tem a respeito de você mesmo, que você pode repetir uma vivência e perceber que não é mais aquilo ali. Então, também faz parte, independente do que for, é aquilo. Seja honesta com você, que é o melhor caminho. E, obviamente, né, com ideias mais elevadas, não cabe aqui, vale a pena pontuar, não cabe aqui questões em que você vai desrespeitar ou anular o outro. Aliás, eu carrego um lema na minha vida, que eu acredito que seja muito positivo para que todos carreguem. Não, mas enfim,
Não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Mas é verdade isso. Não aquela coisa da boca para fora ou quando os outros estão vendo. Sabe? É uma coisa interna, é um hábito interno. Seja verdadeiro. Se você não quer que te mintam, que não quer que te traiam, não quer que te engane, não quer que você, sabe, faça qualquer coisa, não faça pro outro. Não quer que deboche, não quer que desrespeite, não faça com o outro. Não faça. Porque tudo que a gente manda, a gente recebe. Pode até não ser daquela mesma carcaça, daquela mesma pessoa que está ali na sua vivência com você, mas isso volta. Então, meio que, sabe, abre o olho lá na frente, opa, não quero receber de volta. E se o outro faz, cabe a você se retirar para não continuar recebendo, que amor próprio é isso. Amor próprio é você perceber quando também não está sendo amada da outra forma ali, não está sendo respeitada, valorizada, e se retirar. Porque o amor, ele não tem que aguentar sacrifícios, não tem que aguentar qualquer coisa dessa construção de um amor romântico sofrido. A gente não precisa disso. A gente não tem por que ficar passando por isso. Assim como não tem que gerar isso para uma outra pessoa. Então, é isso. Eu tinha mais uma coisinha para falar, mas daqui a pouco eu falo.